Assim como no Senado Federal, a gestão orçamentária baseada na austeridade e economia, sem perder o poder de investimento na manutenção do patrimônio público, o presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Volta Redonda, vereador Sidney Teixeira, o Dinho, do PEN Patriota, anunciou a devolução de R$ 640 mil para os cofres da Prefeitura no próximo dia 20 de dezembro. A revelação foi feita durante um café da tarde oferecido pelo Legislativo Municipal aos jornalistas no Salão Nobre da Câmara Municipal. Apesar da devolução dos altos valores, que podem ser aplicados em educação, saúde e segurança pelo prefeito Elderson da Silva, o Samuca do Podemos, o parlamentar explicou que conseguiu deixar as contas em dia para a próxima gestão, que será exercida pelo vereador Washington Granato, do PTC. Sidney Dinho informou que conseguiu dar solução às pendências recebidas no início da administração, cumprindo com todas as orientações fornecidas pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, órgão responsável pela fiscalização das contas do Legislativo. Sobre as ações trabalhistas que recebeu da administração anterior, Dinho contou que todos os termos de ajustamento de conduta, os TACs, foram devidamente encaminhados ou cumpridos, já que vai deixar o que foi herdado das administrações anteriores. Ele acrescentou ainda que, nestes casos, não poderia solucionar com os recursos que serão devolvidos ao Executivo em razão de estar dentro do teto máximo de gastos previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação proíbe que o administrador público utilize além de 70% dos recursos disponíveis para um exercício fiscal. Sobre os trabalhos dos parlamentares, o ainda presidente revelou que foram protocolados, apresentados e votados em plenário 204 projetos de lei pelos 21 vereadores, sendo que 70 deles foram transformados em lei municipal. Os parlamentares ainda votaram 270 projetos de resolução e outras 50 mensagens do prefeito, capeando projetos do Executivo Municipal, onde 30 delas foram transformadas em lei. O prefeito de Volta Redonda, Elderson da Silva, o Samuca, e o diretor executivo do SAI Volta Redonda, José Geraldo Santos, o Zeca, visitaram na manhã da última quinta-feira as obras da nova rede de água do bairro Açude, realizada pelo órgão da prefeitura. Com um investimento de quase R$ 500 mil, com recursos próprios da autarquia municipal, estão sendo instalados 840 metros da nova rede com 200 milímetros de diâmetro. As obras devem ser entregues, de acordo com o cronograma, ainda no primeiro semestre do ano de 2018. A segunda etapa dos investimentos será a construção de um reservatório de 1,5 milhão de litros de água, que ficará no alto da rua Pedro Elias de Moura, antiga Rua G. A capacidade do novo reservatório, segundo técnicos do SAI, é de abastecer o bairro por 3 a 4 dias, caso haja problemas na rede. O investimento, neste caso, será de R$ 800 mil em recursos federais e a previsão para o segundo semestre de 2018, segundo informou o Zeca. O presidente da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Açude, Alan Cunha, calcula que as obras do SAI vão beneficiar pelo menos 16 mil moradores do bairro. Moradores revelaram ainda que nos últimos 30 anos sofrem com o problema da falta d'água no bairro e a obra chegará no momento certo. Nós vamos aumentar a capacidade de oferta de água para o açude e toda a região. Existe uma rede antiga com tubos menores. Nós estaremos aqui instalando e, volto a dizer, aumentando a oferta nesse bairro, que tem historicamente falta de água. Então é assim, com muita responsabilidade, vim aqui fiscalizar para que a gente possa dar um retorno positivo para você. É a primeira fase de uma obra e a segunda é a finalização da obra do reservatório, que é um reservatório com mais de 1 milhão de litros de água, que vai resolver, se Deus quiser, os problemas de falta de água do açude e toda essa região aqui onde eu estou. Faça a diferença. Acompanhe o trabalho da Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Compareça às sessões, segundas, terças e quintas, às 18 horas. Ou assista pela internet, pelo seu computador ou celular, através do site voltaredonda.rj.leg.br. Você é muito bem-vindo. Tem sempre um lugar para você, morador de Volta Redonda. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência.
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região informa que já está à disposição dos seus associados e dependentes o convênio com a Universidade Estácio de Sá. São oferecidos mais de 30 cursos de graduação à distância com descontos de até 40% nas mensalidades. Mais informações na sede do sindicato, no Conforto, em Volta Redonda. Telefones 3348-2508, 3342-2331 ou na subsede do sindicato em Resende, no bairro Jardim Tropical, pelo telefone 3355-1711. Informe-se e estude com desconto na Estácio. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região. Sebastião Paulo, presidente e sua diretoria. Em menos de 12 horas, perdi minha filha para a dengue. Ela tinha um sorriso tão bonito. A hora que eu vi ela entubada, aquele olho pedindo socorro, eu vi que eu estava perdendo minha filha. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. Você está vendo isso? Seu cliente também. A TV Ideal é um canal de vitrine para seu negócio, presente na web e na sua televisão. A mídia de impacto ideal para a sua empresa. TV Ideal, nossa cidade na TV. Anuncie com a gente. 3337-8199. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região deseja boas festas aos seus associados, familiares e parceiros. 2017 foi um ano de retrocessos de direitos. Por isso, 2018 exigirá muito mais participação e mobilização da nossa categoria. O seu sindicato jamais fugirá da luta e trabalhará para que os efeitos das mudanças nas leis trabalhistas não atinjam ainda mais os seus trabalhadores. Sindicalize-se e venha fazer parte dessa luta. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e Região. Sebastião Paulo, presidente, e sua diretoria. Vitor Contabilidade. Profissionalismo e dedicação a serviço de Volta Redonda e há 42 anos cuidando da sua empresa. Legalização, serviços contábeis, fiscais e tributários. A Vitor Contabilidade é mais do que uma empresa de contabilidade, é um parceiro. Confiança, precisão e eficiência garantem a soma de lucros e multiplicam os resultados. Vitor Contabilidade, presente há 42 anos em Volta Redonda, oferecendo soluções para a sua empresa. Rua Luiz Alves Pereira, 151, Aterrado. Telefone 3347-1335. Na época, ninguém falava em zika. Depois que a gente teve a certeza que era a microcefalia. Nesse momento, eu desabei em lágrimas. E aí, o meu esposo ele disse, amor, tenha calma. Agora é ele que precisa de nós. Hoje vejo que o William é minha vida, é o meu amor. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Elimine os criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja a vida. Governo Federal. As notícias do seu bairro no Jornal Exclusivo da Comunidade. Com a parceria da TV Ideal VR, a TV na web, agora vocês estarão bem mais ligados no que acontece ao seu redor e de seu bairro. Gazeta dos Bairros, toda semana perto de você. Em 2017, o curso de Medicina do Unifoa completa 50 anos. A busca constante pelo aprimoramento à formação garantiu inúmeras conquistas ao curso. Ser o único do estado a receber do Conselho Federal de Medicina o selo SAEM de acreditação é a mais recente delas. Sua relevância e potencialidade fizeram com que o Unifoa recebesse o convite para disponibilizar a sua matriz curricular para servir de exemplo para outros cursos de medicina. Unifoa, formando para a vida. Eu sou Ana Liese Turler, doutora em Sociologia, milito em diversos coletivos feministas, moro em Brasília. Eu vim aqui porque estou acompanhando essa PEC 181, muito preocupada com ela,
e muito preocupada com a vida das mulheres brasileiras, porque ser mulher no Brasil é algo muito desafiador, muito difícil. Já temos quórum. O que diz a PEC, que é a ampliação da licença maternidade para as mães de bebês prematuros, mas essa não é a intenção. A intenção de construir esta comissão é cometer um crime doloso contra os direitos da própria mulher. Porque aí a vida das mulheres não importa. A Lei Maria da Penha previu 5 tipos de violência contra nós. Não previu o extermínio da nossa vida, que é o feminicídio. Então, no Brasil, a mulher está exposta, inclusive, do estupro ao assassinato. E essa PEC me chamou muito a atenção, quer dizer, estamos, não só eu, as mulheres brasileiras estão mobilizadas contra isso. Sabe por que essa PEC foi, por que o relator colocou no texto o respeito à vida desde a sua concepção? Porque é uma DPF no Supremo para liberar o aborto indiscriminadamente nesse país. É a DPF 442, todos sabem disso. Trouxe outra vez a questão do aborto no Brasil, mas para retroceder, para criminalizar a mulher em toda e qualquer situação. Nós estamos vendo aqui que é muito mais um proselitismo eleitoral do que qualquer opção legislativa de direito a um Estado que tem que ser laico, e por ser laico, ele tem que assegurar políticas e proteger todos os bens e suas opções religiosas. Cadê o homem que estuprou? Porque o filho é da mulher que abortou. Faça a diferença. Acompanhe o trabalho da Câmara de Vereadores de Volta Redonda. Compareça às sessões, segundas, terças e quintas, às 18 horas. Ou assista pela internet, pelo seu computador ou celular, através do site voltaredonda.rj.leg.br. Você é muito bem-vindo. Tem sempre um lugar para você, morador de Volta Redonda. Câmara Municipal de Volta Redonda. Trabalho e transparência. Olá! Uma economia de mais de 200 milhões de reais em 2017. Este é o valor que o Senado poupou e vai devolver aos cofres públicos. A medida foi anunciada pelo presidente da Casa, senador Eunício Oliveira, nesta quinta-feira. Ele também destacou as principais matérias aprovadas pelo Senado neste ano. O presidente Eunício Oliveira apontou que a economia feita pelo Senado de 203 milhões de reais corresponde a 47% das despesas não obrigatórias, que é a parte do orçamento em que o Senado tem autonomia para gastar. Não estouramos o teto e estamos hoje anunciando aqui nessa mesa que iremos devolver aos cofres públicos a soma de 203 milhões de reais economizado por essa presidência e por a sua gestão. Parabéns, presidente. Recursos economizados para permitir o investimento em educação, em segurança pública, maiores prioridades para a nossa população, assim como a educação. Alerto, desde logo, aos ministros do Planejamento e o ministro da Fazenda que viabilizem o aproveitamento desses recursos que economizamos e que o Senado devolve no dia de hoje, a fim de que não sirvam para superávit fiscal e sim
para aporte desses recursos que estamos devolvendo, eles sejam feitos nas áreas indispensáveis à cidadania brasileira, como segurança pública, como saúde e como educação. Não deixamos de olhar para a educação e aprovamos novas regras de distribuição do Fundo de Financiamento Estudantil, que prevê, a partir de 2018, que as faculdades interessadas no programa participe de um fundo de garantia para pagamento de liquidação da dívida dos alunos. Outra mudança é que o FIES será dividido em 3 faixas, de acordo com a renda dos estudantes interessados, e que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e os fundos constitucionais serão chamados a financiar o programa. Merece destaque a aprovação no Senado, a reforma trabalhista e a reforma política, que foram democráticas e amplamente discutidas em comissões e na Casa e em sessões temáticas. A aprovação da reforma trabalhista abriu a possibilidade de criarmos mais empregos tão necessários à população e modernização das relações do trabalho. O presidente do Senado também apontou a importância das medidas aprovadas na área econômica. Aprovamos a medida provisória que permitiu a continuidade dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, sem a carência de 3 anos exigida pela legislação anterior. A criação do programa Cartão Reforma, crédito para a família reformar e construir parte das suas casas, ainda para colaborar com os estados e municípios. Aprovamos uma série de matérias relacionadas às finanças públicas dos governos estaduais, das prefeituras, que, como disse, enfrentam uma das maiores crises orçamentárias da história. Empenhado nisso, este Senado aprovou em caráter de urgência o projeto que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. A matéria foi aprovada por esta Casa e sancionada sem vetos presidenciais. E no último dia de deliberações no plenário em 2017, os senadores votaram projetos da pauta da agenda microeconômica. Quem acompanhou as votações foi a repórter Carla Benevides, que tem as informações. Olá, Carla. Eni, foi aprovado o projeto de resolução que prevê a presença do ministro-chefe da Casa Civil na Comissão de Assuntos Econômicos, uma vez a cada semestre, para apresentar as ações que o governo tem promovido com o objetivo de melhorar a produtividade e o ambiente de negócios no país. O senador Armando Monteiro acatou uma emenda permitindo que outros ministros também compareçam à CAI. E essa matéria segue agora para sanção. Outro projeto aprovado é o que estabelece critérios para a isenção de ISS nas exportações de serviços para o exterior. E a matéria agora vai para a Câmara dos Deputados. Outra proposta aprovada é a que cria o Programa de Regularização Tributária Rural, que ficou conhecido como Refis Rural. O projeto tem o objetivo de facilitar a quitação de dívidas de produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. O texto desse projeto foi baseado na medida provisória 793 de 2017, que perdeu a validade porque não foi votada a tempo. Os aderentes à renegociação pagarão no mínimo 2,5% do valor da dívida consolidada em até 2 parcelas iguais. O restante do passivo poderá ser pago em até 176 prestações mensais, tendo por base parte da medida mensal da receita bruta. Ademais, por uma questão de justiça, essas parcelas não terão incidência de multas, juros ou encargos. 10 bi de anistia e mais, senadora Simone. Nós estamos mexendo para o futuro. Estamos diminuindo as alíquotas para o futuro. Cai de empresa, pessoa jurídica, produtores rurais, de 2,5% para 1,7%. Aí os senhores querem convencer o povo brasileiro que nós estamos, de fato, preocupados com a sustentabilidade da Previdência? O que nós estamos fazendo aqui, o Senado, o Congresso Nacional, tentando salvar o setor que foi responsável pelo superávit deste país nos últimos anos, responsável por 30% da nossa balança comercial, quase 30% dos empregos diretos e indiretos deste país. Nós não estamos querendo favorecer rico, latifúndio ou mesmo minifúndio. 3,5 trilhões de reais é quanto o governo tem para gastar no ano que vem.
incluído o pagamento de juros e dívidas. A proposta orçamentária é a primeira a ser aprovada desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional 95, que estabelece um teto para os gastos públicos. A matéria aguarda a sanção do presidente Michel Temer. Para 2018, o déficit previsto é de 157 bilhões de reais. O número é um pouco menor do que os 159 bilhões estimados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A redução reflete a expectativa de um crescimento maior do país no próximo ano, gerando 4,9 bilhões a mais de caixa. A primeira vez que a gente tem uma lei orçamentária anual feita sob a PEC do teto dos gastos públicos, a Emenda Constitucional 95, e acho que esta Casa, o Congresso Nacional, demonstrou maturidade suficiente e importância da gente fazer um orçamento e da gente construir um orçamento com a maior realidade possível e a maior condição de execução ao longo do ano de 2018. Apesar da pequena melhora no déficit primário, o número só será atingido se forem aprovadas propostas do governo que elevam a arrecadação e reduzem as despesas para o próximo ano. É o caso da ampliação da alíquota previdenciária dos servidores públicos, do aumento do imposto de renda sobre fundos de investimentos fechados e do fim da desoneração da folha de pagamento. Somente essas 3 medidas representam uma receita de 14 bilhões de reais. O orçamento que sai do Congresso prevê crescimento de 2,5% da economia em 2018, inflação de 4,2%, salário mínimo de R$ 965 reais e investimentos públicos de 112,9 bilhões de reais, quase 15% a mais do que o previsto inicialmente pelo governo. Reservou-se R$ 1,716 bilhões de reais para o fundo eleitoral, que vai custear as campanhas partidárias nas eleições de 2018. A proposta prevê que o déficit da Previdência chegue a 192,8 bilhões de reais. Saúde e educação, os 2 únicos setores que por lei têm direito ao montante mínimo, vão receber além do piso. A saúde deve ficar com 166,5 milhões a mais, chegando a 131,1 bilhões. Já a educação vai levar 109 bilhões. O valor aprovado pelo Congresso é 3,1 bilhões acima do proposto pelo governo, que previa 105,9 bilhões para a área. Existia uma preocupação muito grande de muitos parlamentares e da sociedade como um todo, de que a PEC dos gastos iam reduzir os recursos para a saúde e para a educação. O que de fato não ocorreu, pelo contrário. As áreas foram privilegiadas, elas receberam um acréscimo de recursos e por isso nós estamos com a consciência tranquila. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou o grupo JBS, votou nesta quinta-feira seu relatório final. O relator, deputado Carlos Marum, já havia concordado em retirar o pedido de indiciamento do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e de seu então chefe de gabinete, Eduardo Pelela. Em um novo acordo, pouco antes da votação, aceitou outras solicitações dos parlamentares, como a de pedir celeridade para o projeto do deputado Vadir Damus, que regulamenta a delação premiada. A delação premiada hoje, como está, ela permite as maiores arbitrariedades, são arbitrariedades que ocorrem como procedimento padrão do Ministério Público, em que as delações são obtidas mediante extorsão, mediante coação. O relator também incorporou o texto preparado pelo deputado Hugo Leal, subrelator de assuntos fiscais, previdenciários e agropecuários. Recomendando ao Ministério da Fazenda que passe a divulgar a estimativa de renúncias da contribuição previdenciária referente às agroindústrias e que essa estimativa passe a integrar o anexo de renúncias do projeto de lei de diretrizes orçamentárias a cada ano. É importante que nós tenhamos transparência total e aí identificação nessas renúncias, até para sabermos qual é o seu impacto. Não houve, porém, unanimidade. É triste o final dessa CPMI, né? Ela termina como começou, esvaziada. O objetivo, desde o início, todo mundo já sabia, né, e foi falado, e repito aqui, que era apenas perseguir o Ministério Público. O resultado agradou o relator e o presidente da CPMI. Meu relatório seria outro. O seu seria... Mas a riqueza da democracia é isso. É você entender, já que as decisões... Isso está
perfeitamente estabelecido no nosso regimento. As decisões da CPI são colegiadas. E eu tentei me aproximar o mais possível do pensamento médio deste colegiado. Essa CPMI nunca foi chapa branca. O relator tem a posição dele. Cada um aqui tem a sua posição e as suas convicções. Nós temos o PT, que é a oposição ao governo. Nós temos o Francisquini, do Solidariedade, que é a oposição ao governo. E nós temos o Hugo, que também vota sempre com as suas convicções contra o governo hoje, PSB de bola. Como é que uma CPMI desta é chapa branca? O relatório final da CPMI foi aprovado com os votos contrários dos deputados delegado Francisquini, Hugo Leal e João Gualberto. Será encaminhado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas da União e à Controladoria Geral da União. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.